Era uma fria noite de Ano Novo. As pessoas passavam com seus casacos quentes, luvas e lenços. Estavam todos correndo para chegar a algum lugar. Alguns estavam atrasados correndo para chegar em casa e outros estavam indo para outro local celebrar o Ano Novo. As crianças estavam correndo nas ruas e jogando bolas de neve para se divertir. Claro, eles eram os que mais apreciavam a neve. Estavam brincando uns com os outros e rindo histericamente. Mas nas ruas havia uma garota diferente daquelas que estavam brincando. Esta menina estava de pé no meio da rua, só assistindo as outras crianças. Ela não tinha um chapéu para protegê-la do frio como os outros. Suas roupas eram finas e rasgadas, e os chinelos em seus pés nem serviam direito, eram muito grandes. Ela estava segurando uma caixa em suas mãos. Tremendo, no frio gelado, a garotinha mal notou um carro vindo na sua direção. Ei, garota, fique na calçada, você será atropelada. A menina rapidamente correu para a calçada. Mas enquanto ela estava correndo, os seus grandes chinelos escaparam de seus pés. Quando ela estava na calçada, ela se virou e olhou. E viu um garoto correndo com seus chinelos. Meus chinelos! Ela gritou e correu atrás dele, mas a criança fugiu rapidamente. Não tendo escolha senão andar descalço, ela procurou um abrigo ao lado de uma parede. Ela abriu a caixa que estava segurando e colocou no chão. Ela olhou para a caixa de fósforo e seus olhos começaram a lacrimejar. Era uma pequena vendedora de fósforos, mas ela não conseguiu vender uma caixa de fósforos naquele dia. Se ela fizesse uma venda e ganhasse algum dinheiro, ela poderia ir para casa e pelo menos comer uma tigela de sopa quente com sua mãe. Então ela começou a gritar com sua voz fina e trêmula, de frio e tristeza. Fósforos! Alguém quer fósforos? Fósforos! Mas ninguém na rua prestou atenção nela. Então ela se sentou ao lado da parede. Seus dedos começaram a doer por causa do frio. Ela não podia mais aguentar a dor. De alguma forma, ela tinha que se aquecer. Ela abriu a caixa e tirou um fósforo. Seus dedos estavam congelados. Ela mal conseguia segurar o fósforo. Com suas mãos tremendo, ela acendeu o fósforo na parede. E de repente uma luz quente e alaranjada a cercou. A pobre menina passava o fósforo de uma mão para outra para aquecer os dedos. Suas mãos não estavam mais frias. De repente, ela encontrou-se na frente de um fogo ardente. Olhou para o fogo e começou a sonhar. Estava sentada em frente a uma lareira em uma bela sala. Vestia um suéter de lã, botas peludas nos pés e um gorro na cabeça. Estava tão quente que ela começou a suar. Mas de repente o fósforo apagou. Com o fósforo apagado, aqueles doces sonhos também desapareceram. Seus dedos pequenos começaram a congelar e doer outra vez. Então ela acendeu outro fósforo. Naquele momento, um vento frio soprou. A menina virou-se para a parede para manter o fósforo aceso e cobriu o fogo com as mãos. Enquanto ela estava olhando para o fogo, a parede, de repente, se abriu. Dentro havia uma grande sala. Havia todos os tipos de alimentos sobre uma mesa com uma toalha branca. E os candelabros de prata sobre a mesa iluminaram a sala como a luz do dia. Ela olhou para a mesa e viu que no meio da mesa havia um belo pedaço de carne. Ela imediatamente pegou um pedaço de carne e colocou em sua boca. De repente, ela não estava mais com fome.
A pequena vendedora de fósforos quis comer outro pedaço. Ela estendeu a mão, mas o fósforo que ela tinha na mão apagou muito rápido. A mão da pobre menina queimou e ela largou o fósforo. Ai, ai! Assim que ela jogou o fósforo fora, o banquete e a sala desapareceram. E a parede reapareceu. A pequena vendedora de fósforos acendeu um outro fósforo. Agora ela estava em um sonho ainda maior. Ela estava sentada debaixo de uma árvore em uma noite de verão, olhando para as estrelas. Ainda estava quente, apesar de que era noite. Ela não conseguia tirar os olhos das estrelas. Ela nunca tinha visto o céu e as estrelas tão claras e brilhantes antes. Então, de repente, ela viu uma estrela cadente. Ela pensou consigo mesma: lá vai outro de nós, voando para a eternidade. Estas eram, na verdade, as palavras da sua avó. E ela viu a sua avó aparecer. Sempre que você ver uma estrela cadente, é alguém indo para o céu, minha querida. Sua avó ficou visível por um breve momento e depois desapareceu. Vó, pare, não vá! Por favor, não vá! Eu sinto tanto a sua falta. Para ver a avó mais uma vez, ela acendeu outro fósforo. Ela esqueceu que estava congelando de frio no meio da rua e começou a sonhar mais uma vez. Toda vez que acendia um fósforo, sentia como se estivesse vendo a sua avó e ouvindo a sua voz. A menina acendeu outro fósforo. O ambiente era iluminado como a luz do dia. Ela nunca tinha visto a sua avó tão bonita antes. Seu rosto amoroso a fez esquecer todos os dias frios e amargos que tinha passado. Ela não queria que este momento terminasse, então ela rapidamente acendeu o último fósforo. Sua avó apareceu na frente dela novamente. Ela estendeu os braços para segurar a mão da pequena vendedora de fósforo. E elas começaram a voar juntas para o céu. A menina sentiu um súbito alívio. Não havia mais frio ou fome. Naquele momento, outra estrela cadente passou. Na manhã seguinte, as pessoas que passavam na rua viam a garotinha sentada na parede com os olhos fechados, mas com um doce sorriso no rosto. Ela tinha um monte de fósforos queimados ao seu redor. Os fósforos que com suas chamas trouxeram seus sonhos vivos, sonhos que ninguém jamais sonharia.